tias da classe infantil, juniores, enfim. Que Deus abençoe. Sigamos firme nessa jornada. Amém, queridos? Amém. Vamos de Bíblia. Vai ser um tiro curto. Não quero ser enfadonho. Depois de uma apresentação dessa, não precisava nem... Tinha que orar, ofertar e seguir para os nossos lares provisórios. Glória a Deus. O que eu vejo, John? Eita, isso. Tá ótimo, meu filho. Atos dos Apóstolos 27. Ações do Espírito. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. O livro histórico da Nova Aliança. A segunda sessão da Bíblia, ou a sétima. A segunda da Nova Aliança, ou a sétima da Bíblia. Quem lembra disso? Lembra disso? Lembrou? Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Bem, irmãos, não serei enfadonhos. Vai ser um tiro curto. E mediante ao dia de hoje, eu acho que não tem melhor personagem para nós falarmos. Embora a Bíblia, quando vai falar de historicidade, ela foca em dois homens importantíssimos para as Sagradas Escrituras. Um deles é Moisés, reconhecido como um profeta literário. E o outro é Elias, reconhecido como leões dos profetas, porém não literário. E o próprio Jesus, testificando a sua igreja, autenticando a sua igreja, ele vai chamar essas duas personagens da antiga aliança, Moisés e Elias, e as três testemunhas. Quem são elas? Diga: Pedro, Tiago e João, que foram aqueles que mais se aproximaram de Cristo e marcaram a sua história na Nova Aliança. Amém? E ali Jesus, ele testifica o seu cartório, dando fé pública à igreja, aonde Pedro também, mais uma vez, é honrado como líder da igreja primitiva. Amém? Atos 27, versículo de número 24. Dizendo Paulo: não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Eu vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta. O John, para variar, vai me auxiliar, mas o crente quente anda com a sua Bíblia. Amém? Eu não vou criticar quem usa aí o smartphone, quem usa o tablet, enfim. Eu acho que todas as formas de ler a palavra são válidas desde que a gente leia, né? O problema do smartphone é que geralmente acaba acontecendo uma competição. Às vezes você pega o seu telefone para uma determinada pesquisa, aí a curiosidade do Zap, do Face, do Instagram, acaba roubando o tempo. E eu quero acreditar que até mesmo para ler a palavra não é diferente, né? Então, se eu pudesse lhe dar um conselho, usa o papel. Amém? Usa o papiro. Podemos assentar.
É ser mais rápido que depressa. Glória a Deus. Queridos, eu estava estudando essa palavra na tarde de hoje, aquele temporal, e entrou um cadinho d'água lá em casa, muito vento, muita chuva, e por esses dias nós temos ouvido falar bastante a respeito de barco, de água, de vento contrário. E esta passagem ela também fala a respeito desses assuntos. O Oséias, que escreve o primeiro livro dos profetas menores, Oséias vai dizer no capítulo 4, versículo 6, que o povo de Deus foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E hoje só não obtém conhecimento quem não quer, ainda que seja em forma de informação, ainda que você coloque lá. Hoje tem a Bíblia ditada, a Bíblia falada. Você pode colocar no seu smartphone, você pode colocar na sua TV, amém? Versículo por versículo, e vai ter ali um narrador, amém? Esses dias eu estava ouvindo Cid Moreira, aquela voz marcante, ele também narra a Bíblia. Isso para que até mesmo aqueles irmãos que têm dificuldade, preguiça na leitura, possa de alguma forma obter informação. E Oséias vai falar a respeito disso. E o texto que nós lemos é mais uma narrativa em que Paulo vai viver uma experiência tremenda e trazendo para os nossos dias o que é que nos conforta. Entenda essas palavras do apóstolo. O versículo 22, Paulo vai dizer assim: mas agora vos ademoesto a que tenhais bom ânimo. Esse bom ânimo é não tenha medo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Eu não quero te amedrontar, ainda mais depois de uma peça maravilhosa como essa, um ambiente tão gostoso, os jovens adorando, logo em seguida o Ministério Relon, e esse ambiente de adoração que se forma nesse lugar. Mas eu queria que você me ajudasse aí, olhando para esse teu irmão e dizendo para ele: não tem jeito, o barco vai quebrar. Diga para o seu irmão: é necessário que o barco quebre. Olha o que Paulo está dizendo: mas agora vos ademoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida, mas o barco precisa quebrar. E esta palavra me chamou bastante atenção, igreja. Você vai observar que em Atos 23:11, se o John quiser me ajudar, Deus vai confirmar, irmãos, porque geralmente os nossos anseios ministeriais, escute isso aqui, os nossos anseios ministeriais, eles vão combinar com a soberana vontade de Deus. Eu quero crer, irmãos, que quando você começa a sentir dentro de você uma direção para aquilo que Deus quer te conduzir, Deus vai começar a dar sinais de qual de fato é a sua chamada, qual de fato é o propósito do seu nascimento, do seu encontro com Deus ou do seu reencontro, né? O mundo trata como religião, a palavra religião quer dizer religar, ou religar o homem a Deus. E quando essas coisas acontecem em nossas vidas, Deus vai nos nortear, Deus vai nos dar uma direção. Hoje, num bate-papo muito breve ali com os irmãos no monte, foi um monte dinâmico, mas foi muito proveitoso, foi muito bom estar com os irmãos ali, até porque eu aprendo também, e a gente começa a observar o comportamento e o temperamento de um e de outro. E eu me atrevo a dizer, irmãos, que mais uma vez a safra, ela aponta para algo muito bom, irmãos.
eu creio que essa turma de batismo é uma das melhores que Deus tem preparado aí, amém? E é interessante quando você começa a observar o comportamento, o temperamento, a forma que fala, o jeito, e a gente já começa, pelo Espírito, pela sensibilidade, a observar a chamada de alguns irmãos, aqueles mais descolados, principalmente lá fora. Escuta isso aqui, porque quando Deus dá uma direção para uma chamada, a gente até procura dar desculpas para Deus. Geralmente quem é chamado não se lança tanto. Davi, embora fosse alguém, ou seja alguém que as escrituras apontam como alguém que se apresenta para a guerra, mas você vai observar que quando Deus chama Davi de trás da malhada, Davi talvez não esperava que ele fosse chamado, mas Deus deixa passar todos os filhos de Jessé e diz a Samuel: não é este, não é este, não é este. Samuel então fica atônito e pergunta a Deus: o tempo é curto, Saul está vindo aí, o que é que então eu vim fazer aqui? Aí Deus diz para ele: manda chamar o menor. E quando Davi se apresenta, Davi já é apresentado sendo ungido, sendo honrado. Até então, Davi está usando a sua bravura, porque Davi era um homem destemido, defendendo as ovelhas que para a sociedade não tinha valor. Se nós fôssemos fazer uma analogia, seriam pessoas às margens da sociedade, da lei, mas eram ovelhas que não serviam para os sacrifícios no templo, por serem ovelhas malhadas. E mesmo assim Davi dava vida por elas. E Deus observa essas coisas. Então todas as vezes que nós nos deparamos com uma chamada, nós podíamos usar, por exemplo, Moisés, que na sua essência Moisés tinha liderança. Ele se destacou dentro do Egito. E já de uma forma precoce, na sua infância, ao desmamar, Deus vai permitir que ele seja criado nos moldes do Egito. Porque o Egito, embora simbolize o mundo, mas o Egito tinha mente aberta. Porque se Moisés é criado, grava isso aqui, dentro do clã dos hebreus, na colônia dos hebreus, ainda que com as melhores terras dentro do Egito, a mentalidade de Moisés nunca seria de um líder, porque os hebreus se colocavam como escravos, como alguém que não tinha sede de chegar em algum lugar. E quem não tem destino, qualquer lugar serve, irmão. Quem não tem um norte, qualquer lugar que para se molda, é como camaleão. Qualquer ambiente serve para ele, mas quem tem um propósito não se conforma com qualquer coisa, com qualquer situação, e não se molda. É mais ou menos o que o apóstolo escreveu aos Romanos, lido pela nossa missionária Patrícia, só que dessa vez no capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este. O apóstolo está dizendo: não tomeis a forma do, mas seja renovado. Então Moisés vai ser criado no Egito para ser um faraó, para ser um guerreiro, para ser alguém que vai estar à frente de uma liderança. E muitas das vezes isso acontece na nossa vida. Às vezes, me perdoa aqui a franqueza, mas eu preciso falar isso aqui. Dentro da casa do crente, a criança está perdida. Ela está querendo um norte, uma direção. Ela espera de um pai que ensine ele a palavra. Ela espera de uma mãe que chame para a oração, que geralmente são as mulheres que oram, né? Então a criança, se ela não tiver esse norte, ela fica perdida. E cresce, irmãos, oca. Cresce como camaleão, que vai se moldando a ambientes e trocando de cor, dependendo do ambiente com que ela esteja. A responsabilidade é muito grande. Hoje é o dia da Bíblia, né? Eu creio que a peça, a performance, como queiram tratar, falou com algumas pessoas. Que tem, não tem lá que a gente entra e a gente vê que realmente é oco, não tem, irmãos. Não adianta também a gente se trajar como alguém que tem alguma coisa. Escute isso aqui, irmãos, porque é um perigo. Jesus, quando se aproxima, ele procura
Só que só tinha folha naquela figueira. E a figueira, antes de dar a folha, ela dá o fruto. Antes da aparência externa, ela tem a essência de quem frutifica. E que Deus nos dê esse discernimento para nós sabermos de quem se aproximar, com quem se aconselhar, porque Deus vai mostrar quem tem e quem não. Deixa eu voltar aqui para o apóstolo Paulo, que eu não quero gastar mais do que 15 minutos, irmãos. Só que está descendo uns e-mails aqui. Escute isso aqui, queridos. Ainda sou do tempo dos e-mails. Paulo, então, queridos, ele recebe uma revelação em Atos 23, 11. E na noite seguinte, apresentando-lhe o Senhor, disse a Paulo: tenha ânimo, porque como de mim testifica em Jerusalém. Paulo testificava do Senhor assim importa que testifique também aonde? Qual foi a grande luta do apóstolo? Chegar tem até um ditado popular que diz que quem tem boca vai não adianta só boca não, irmãos. Que tem gente que para falar é uma beleza, mas para viver o negócio, para passar pelas tempestades, para viver as tribulações, diga assim, ditado furado, não tem que ter só boca, tem que ter raiz, comportamento, tem que ter foco, tem que ter meta e tem que ter direção. Quem recebe essa palavra? Então escute isso aqui. Paulo então, ele recebe a profecia do próprio Senhor. Aí agora, Paulo, no versículo 24, ora lido, ele vai dizer: não temas, porque importa que eu me apresente a César, ou que seja apresentado a César, e eis que Deus deu todos quantos navegam contigo. Versículo 24 de Atos 27. Paulo está dizendo assim: olha, o navio vai quebrar, mas ninguém vai morrer. E eu vou pedir que você me acompanhe aqui, John, versículo 17. Porque essa história conta a respeito do firme propósito de Paulo em chegar a Roma. Chegar a Roma para quê? Escute isso aqui. Porque, irmãos, às vezes a gente estabelece algumas metas, só que as metas estabelecidas, elas precisam ter propósitos. Porque se não tiver propósito, Deus não vai cooperar, irmãos, para que aconteça. E mesmo debaixo de propósito, nós não estamos isentos, Robson. Deus prometeu um carro novo para o Robson, aí o velhinho dele quebra. Ainda bem que ele não está aqui para ouvir, né? Está aí fora? Meu Deus, corta o som aí. Porque, irmãos, Deus tem umas formas de trabalhar que a gente não entende muito. Porque mediante algumas promessas que nos são feitas, irmãos, aí você olha para o gráfico da sua vida, é contraditório, irmãos. Não bate. É um paradoxo. Não bate com a nossa realidade. Aí no 23 de Atos, versículo 11, Deus está dizendo a Paulo: você vai chegar a Roma, rapaz. Como você testificou de mim em Jerusalém na adversidade. Porque aqueles que andavam contigo não desejavam que você pisasse em Jerusalém, até para a conservação da sua vida. E é comum, irmãos, você não quer ver o mal do seu irmão. Você está vendo uma conspiração, você está vendo uma armadilha, uma cilada. Qual é a sua função? Alertar. E os irmãos alertaram a Paulo, sendo que Paulo estava com um fiel propósito. Apanhou, foi lançado no calabouço, mas ele foi até Jerusalém e testificou de Deus. Agora, ele já está como prisioneiro, com destino a Roma. Deus disse a ele que ele chegar, mas Deus não disse como. Porque uma coisa é você colocar um propósito diante de Deus. Estava comentando com o pastor Luiz Carlos a respeito dessa gripe. Eu tomei o ônibus lá em São Paulo, estava bonzinho. Cheguei aqui na Novo Rio já gripado. Porque, irmãos, tomar o destino qualquer um de nós pode tomar. Agora, decidir o percurso só tem um. Propósito qualquer um pode ter. Agora, como você vai chegar, Deus não vai te falar, porque senão você não embarca. Mas diz para o seu irmão: o barco quebra, mas as vidas
são preservadas. Quem está preparado? Deixa eu caminhar aqui para o final. Escute isso aqui. Aí, irmãos, Paulo está sabendo que ele vai até Roma. Em Jerusalém ele é julgado. Ele apela para César. Na verdade, ele é mandado a Agripa, capítulo 26, 25, 26. Narra toda a história dele diante de Agripa. Agripa faz uma analogia da vida de Paulo. E ele não vê, irmãos, nada que pudesse desabonar a conduta ou a vida de Paulo. Sendo que Paulo, ele já apela para César. Porque César certamente o atenderia, onde? Diga, em Roma. Aí após Agripa fazer uma analogia da vida dele, diz assim: Paulo, eu não tenho nada que te condene, mas já que você apelou para César, vou ter que te botar no navio com os prisioneiros. E era tudo que Paulo queria. Diga para o seu irmão: olha, talvez a viagem para o cumprir do propósito não vai ser na primeira classe. Talvez não te sirvam caviar. Talvez vai ser 30 ovos de mês a mês. Mas o que importa é você chegar. Diga para o seu irmão: o que importa, e de cabeça erguida, dando glória a Deus. Quem está entendendo o que Deus está falando, diga então para o seu irmão: você vai chegar com 30 ovos, cozido, frito ou mexido, mas tu vai chegar de cabeça erguida. Quem recebe essa palavra, oh, aleluia, glória a Deus. Paulo embarca, com ele alguns prisioneiros, 276. Aí Paulo, irmãos, experiente que era, irmãos, escute isso aqui, irmãos, às vezes não é por mal, escute isso aqui, mas toda pessoa que tem contato com Deus, Deus fala algumas coisas com ela, Deus mostra algumas coisas, irmãos. Aí Paulo, por este contato, ele vai alertar o comandante da tripulação. Aí o capitão não vai dar ouvido, porque, irmãos, cá para nós, quem é que quer ouvir um prisioneiro? É complicado, né? Você já fez uma visita a um prisioneiro na cadeia? Quem já fez? Já fiz várias vezes, irmão. Galpão da Quinta, eu quase fiquei preso lá, tanta visita que eu fiz lá. Aí, quando você vai conversar com o prisioneiro, ele diz assim: não, sou inocente, eu estou aqui justamente. Aí eu até fiz, mas não era para tanto. Me sentenciaram, não é assim, não é assim. É sempre assim. Não. Então dar crédito a um prisioneiro é complicado, irmãos. Fica para nós, irmãos. Trabalhei um pouquinho os meninos aí, né? Da dependência química. Ô turma, para contar uma história, irmão. Conta uma história, irmão. Esse camarada que me ligou 3 vezes, matou a mãe dele 3 vezes. Vai, quantas mães tu tem, cara? Que tá precisando de quê, rapaz? Mas até esses funcionários aí que quando chega pedindo emprego é o melhor do mundo. Aí faz 1 ano na empresa, já começa a ver os defeitos da empresa, aí mata a mãe quase toda segunda-feira. Mas aqui não tem, não. Aqui todo mundo só tem uma mãe. Eu já não tenho mais a minha. Diz a minha sogra que é minha mãe, né? Posso nem matar a minha sogra, né? Então, querido, fica vivo aí, meu senhor. Então, queridos, olhem para cá. Paulo embarca, Paulo segue. Escuta isso aqui. Ele vai alertar. Aí eu queria que você desse um pulo comigo no versículo 8 de Atos 27, já seguindo para o final. Só mais 5 minutinhos. Vai lá. 8, por gentileza, John.
Costeando, dificilmente chegamos a um lugar chamado, diga, Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazeia. É isso? Lazeia? É? Aqui não tem. Mas tudo bem. É nessa cidade aí mesmo. Escute isso aqui. Versículo 9. Passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, os ensinava, os esclarecia, os orientava. Versículo 10, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Versículo 11: mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia o apóstolo Paulo. Porque às vezes, irmãos, o pensamento natural ele é mais forte do que uma revelação dada por Deus. E versículo 12: e como aquele porto, preste atenção nisso aqui, não era cômodo para invernar ou passar o inverno, o mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podia chegar a Fenícia, que é um porto, Fenícia, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África, do Coro, e invernar ali parecia melhor. Versículo 13: e soprando o vento sul, brandamente, lhes pareceu terem já o que desejava, e fazendo-se de vela, foram de muito perto, costeando Creta. Aí o versículo 14: mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euraquilão. Amém? Vou aspirar o instrutor. Olhe para cá, querido. Você vai observar que quando eles chegam em bons portos, e quando a gente fala de porto, só a título de informação para a gente partir para o que interessa. Todos os portos, irmãos, que geralmente ligavam uma cidade a outra, eles eram obrigados a ter, preste atenção nisso aqui, uma boa adega, com vinho bom, peixe frito e uma casa de massagem. Sendo que, etimologicamente, Bons Portos não era tão bom assim, porque não correspondia, o seu nome não correspondia ao que Bons Portos oferecia. Era um lugar árido, seco, aonde não tinha comércio e não se oferecia nada que os portos comuns ofereciam. Escuta isso aqui. E é nesse lugar que o apóstolo Paulo vai aconselhar a tripulação. Achamos um lugar bom para ficar. Paulo não é bobo, né? Paulo, ele está navegando com sentido a Roma, mas todos que se deparavam com Paulo tinham um encontro com Jesus. Todas as cadeias que Paulo passou, alguém se converteu, sim ou não? A Bíblia narra isso. Quando ele chega em Bons Portos, os marujos, marinheiros, eles vão procurar um lugar, porque todo porto oferecia uma boa adega, um peixe frito e uma casa de massagem. Só que nesse lugar não tinha. Aí eles julgaram não ser um lugar bom para invernar, para passar o inverno. Aí Paulo está dizendo: fica por aqui. Deixa eu te falar um negócio aqui. Às vezes a gente cria algumas expectativas. Eu não vejo nenhum vencedor recebendo de bandeja o seu propósito, o seu objetivo, seja qual for, irmãos. Às vezes você quer botar uma balinha no portão, no seu portão,
Vai passar alguém e vai dizer, está atrapalhando na passagem. Vai ter um vizinho que vai dizer, agora virou comércio aqui, vou denunciar. Vai ter sempre alguém se levantando para que o seu objetivo não seja alcançado. Só que isso não é sinal que Deus não esteja no negócio. Às vezes até por conta destes levantes é que Deus está no... Só que como os marujos não encontraram aquilo que eles estavam acostumados, eles disseram, aqui não é o lugar ideal. Diga para o seu irmão, o lugar ideal para você ficar é o lugar que Deus vai falar ao seu coração. Agora preste atenção nisso aqui. Todo lugar, ele tem que viver as 4 estações. Quem são elas? Primavera. Meu Deus, vocês são melhor, hein? Primavera. Irmãos, quase ninguém quer viver o inverno. Quase ninguém quer viver o inverno. Escute isso aqui. Paulo disse, achamos o lugar para invernar. Eles disseram, o lugar não oferece o que nós queremos. Mas se o lugar não oferece o que você deseja, momentaneamente, não quer dizer que não é o lugar que Deus te colocou. Quem entende isso? Aí uma inquietação, irmã Elizabeth. Vai começar a visitar a tripulação. Aí sabe o que vai acontecer? Eles vão decidir navegar, Patrícia Lima. Eles vão decidir navegar, Eliane Figueiredo. Aí a Bíblia diz que quando eles começam a navegar, versículo 14, levanta um pé de chamado euro, porque não ouviram a instrução do homem de Deus. Diga para o seu irmão, existem ventos que podem ser evitados. Não é porque, diga, não é porque os seus olhos não veem o que você quer ver, que não é o lugar que Deus te colocou. Meu Deus. Versículo 17, John. O pé de vento se levanta, 14 euros aquilão, o aspirar o instrutor. Aí o versículo 17, irmãos, você vai ver aqui que eles vão desenvolver algumas ações com o intuito de salvar a embarcação. Mas escute isso aqui. Paulo disse que o barco ia quebrar. Aí eles vão fazer aqui, versículo 17. Levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, temendo darem com a costa da Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa, andando nós agitados por uma veemente tempestade. No dia seguinte, aliviaram o navio. Olha para cá, eles amarraram por cima, amarraram por baixo, lançaram as âncoras. Tudo isso, irmãos, para dar estrutura ao barco. Pode falar, né? Para ir contra. Porém, Paulo disse, o barco vai, mas as vidas serão com ser. Diga, o barco quebra, mas as vidas serão. É você quem escolhe. Você vai ver que eles vão se mover para salvar o barco, mas eles não movem uma ação preocupado com as vidas. Houveram situações que eles até disseram, lançamos os prisioneiros no mar, para que o barco fique mais leve. Lançaram as bagagens. Paulo disse, não meta a mão em ninguém. O barco vai quebrar. Diga para o seu irmão, há momento na nossa vida que o barco tem que quebrar. Porque se o barco não quebrar, nós não veremos a glória de Deus. Se o barco não quebra, tu não está aqui após um temporal como esse. Se o barco não quebra,
Agora você não encontra a direção da casa de Deus. Se o barco não quer, pastor, não entendi. Alguns vai quebrar no hospital, alguns serão confundidos, alguns vão passar por situação adversa, alguns serão mexidos no sentimento, alguns no financeiro, mas que o barco vai quebrar, mas Deus vai salvar vidas. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Eu estava moidinho, queridos. Estava moído. Eu estava igual o titio avô, deitado no sofá. Aí veio o príncipe da casa. Pai, me leve em Marechal. Eu tinha acabado de ler isso aqui. Falei, caramba. Quebrou meu barco. Eu vou salvar a sua vida. Acho que ficou até surpreso ele. Vamos lá. Não, o senhor não quer ir não. Quero, vamos embora. Vai mesmo? Vamos embora. Vamos lá. O seu irmão não deixa teu barco quebrar, não. Tá confuso, Léo? Escuta isso aqui. Só porque o barco quebrou, porque eles não ouviram lá na frente. Pastor, é possível chegar no destino com o barco inteiro? Mas quando a gente desobedece, o barco quebra. Na verdade, irmãos, Paulo só disse que o barco ia quebrar por conta da desobediência. Paulo orientou o tempo todo, ó, se for nessa direção, vai soprar o vento. Vamos ficar nesse lugar, mas não tem nada de atrativo, queridos. Se Deus está mandando ficar, mas não tem chuveiro quente, mas não tem policiamento, mas querido, quem te guarda não é a polícia militar, com todo respeito aos nossos profissionais, né? Mas não é a polícia militar que te guarda, quem te guarda é o guarda de Israel. Se ele está mandando ficar, fica, se ele está mandando seguir, siga, porque se ele manda, ele ligar. Pastor, e aí? A orientação foi dada, eu não dei ouvido, segui, meu barco quebrou. Ah, quebrou? Então agora você vai segurar nas madeiras do barco. Sabe boiar? Quem sabe boiar aí? Porque está longe ainda da ilha, vai faltar braço. Aí você vai ter que se agarrar na madeira, diga, vai ter que se agarrar. E madeira na Bíblia aponta para a cruz, diga, para a cruz. Seu irmão, só tem uma maneira de salvar. Só tem uma maneira das vidas não se perder. Faz assim para o seu irmão, é nos pés da cruz. A peleja foi tão grande, irmãos, que os caras agarraram na madeira do barco. Depois tu lê a história.
Os caras agarram na madeira do barco, até o comandante lá, nem ele morreu, nem o rebeldão morreu, nem o teimoso morreu. E agarraram direitinho, hein? Porque dizer que não vai fazer quando tudo está bem, que tu não vê o vento soprar, que a brisa, tem a brisa aqui, né? Nós lemos a respeito da brisa, aquela brisa suave. Aí você diz, não, eu faço, eu sou, eu posso, sou eu quem sei. Mas quando vem um pé de vento violento, irmãos, hoje ventou. Eu fui lá, fui lá na cobertura, a telha furada, aquilo parece bala, meu irmão, telhado novo. Fui lá na cobertura, vi um furo na telha, aí arruma um chiclete aí, botei na pontinha do cabo de vassoura. Quando eu estou encostando, irmão, desceu um raio, desci correndo. Você ri porque não é contigo. O quê? Corri muito, triplo quarto. Nessa subir não mesmo. Era muita água mesmo. Eu estou brincando aqui, irmãos. Mas existem ventos que você não tem controle. Existem situações que surgem que a gente pensa que vai dominar, mas a gente não domina, irmãos. E quando acontecer essas coisas, não vou além, queridos. Quem sabe outro dia, gente, nós vamos precisar agarrar na madeira do barco. Porque na maioria das vezes que a gente chega aqui, é porque o barco quebrou. Se o barco não quebra, você não chega. A história é longa, irmãos. Tem Malta, tem sucessão de coisas, a víbora. Mas o final da história, capítulo 28, sabe onde Paulo está? Em Roma. Você pode ficar de pé? Vem Yasmin, Carol, vem os jovens. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. O desespero, por mais pressão que seja, o controle ainda está. Deixa quem entende resolver esse problema, olhe para cá. Deixa eu te falar um negócio aqui. Escuta só isso aqui. Escuta isso aqui, irmãos. Nessa época não tinha avião. Não tinha ligação dos continentes se não fosse de forma marítima. Escuta isso aqui. E Paulo estava forçando a barra para chegar em Roma. Só que só vai chegar no tempo, na hora, no dia. Não adianta você ficar forçando a barra. Eu estive pregando em São Paulo, entrou um rapaz de dread. Eu vivi isso aqui numa oportunidade. Mas argolas, dread, pisse por tudo quanto é lugar. No final da ministração, ele decidiu vir à frente. O homem natural queria que dissesse: tira isso aí, rapaz, tu não quer Jesus? Só que se ele tira porque eu estou pedindo, amanhã ele fica triste com alguém da igreja e coloca de novo. Porque quando você faz porque alguém está te forçando, você não fez por Deus. Então o desejo de comer pepino e cebola vai vir logo logo na primeira luta. Porque quando
Moisés pelejou para tirar o povo do Egito, alguns foram vislumbrando vida fácil. Moisés não disse, tem um deserto. Moisés disse, Deus vai nos levar numa terra boa e larga que mana leite e... Moisés mentiu? Só não contou o percurso. Quem está entendendo? Vai casar, né? Então vai atravessando, meu irmão. Vai dando glória. E eu não vou dizer para você que casamento é deserto, não, que isso é mentira. É legal. É legal. E você está casando bem. Deus te abençoe. Olhe para cá, queridos. Então qual é o nosso problema? É que a gente quer forçar. Diga ao seu irmão, não force nada a ninguém. Irmão, se tinha um homem com autoridade, o nome desse homem é Paulo. Hoje é dia da Bíblia, cooperou muito para que a gente hoje tenha um negócio desse aqui. Ah, Deus podia usar outro, sim, mas Deus quis usar ele e ele também quis ser usado por Deus. Aí quando bate a fome com a vontade de comer, dá essas coisas aqui. Escuta isso aqui. Então ele podia dizer para o comandante, para o capitão, botar dedo na cara e querer resolver, chamar para o braço. Ele ficou quietinho. Prisioneiro era, se comportou como tal. Mas na hora que o negócio pega, se tu tem vida com Deus, vão dizer, chama ele, chama ela, porque tem contato com Deus. Então pega esse conselho aí, continua com seu contato com Deus. Não força a barra, não manda tirar o dread, tirar o piercing, não fala nada. Porque a hora que Deus convencer, Ele não vai voltar atrás. Quem toma posse dessa palavra, ela não vai voltar atrás. Deus disse que Paulo ia chegar, velhinha, mas Paulo queria chegar da maneira dele. Deus disse, quebrei o barco. E agora? Deus disse para Paulo, tu vai chegar é porque eu vou te conduzir. Eu tenho a embarcação certa, eu tenho a tripulação certa, eu tenho a mão amiga para te estender, eu tenho a pessoa certa para andar do seu lado. Me matar, o desespero me tomar. Feche seus olhos aí, palestra com Deus. A situação. Se o teu barco quebrou, palestra com Deus. Agarra no madeiro. De tuas mãos. É noite de agarrarmos no madeiro. Tem um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Glória a Deus. Por mais pressão que seja a situação, quem crê assim está na palma de tuas mãos. Diga! Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. A vitória é nossa! O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Diga, diga, diga! Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da videira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Querido, olhe para cá. Assim manda te dizer o Senhor.
ninguém vai morrer. Ninguém vai perecer. E eu falo isso aqui debaixo de um temor, irmãos. Porque enquanto eu falo aqui, tem parentes de pessoas aqui vivendo ameaças e mortes, sofrendo palpitação, se envolvendo em situação que não agrada ao Senhor. Mas em tudo isso Deus manda te dizer: vou eu dar livramento. Agora o segredo é você se agarrar na cruz. Se agarra na cruz que Deus garante o livramento. Se agarra no madeiro que Deus garante o livramento. Oh, glória a Deus. Aproveita que o Natal está se aproximando e convida ele para o barco. Convida para o ambiente. Neste ambiente, mostra para ele o que é servir a Deus. E se Deus te falar alguma coisa, abre a tua boca. Abra a tua boca e diga: sou eu de Deus. E Deus manda te dizer: se Deus te falar, não fale o que você pensa, não vá na visão da lógica, não vá pelas passadas erradas. Se Deus mandar falar, abra a tua boca e fale, porque haverá livramento. Quem crê nessa palavra, quem crê nessa palavra, convida para o barco, convida para o barco e se agarra no madeiro.